Análise tática de Atlético 2, Remo 1. Como o Atlético pode ser um time para brigar pelo acesso? Furacão vai conseguir? Vem com a gente que a gente te conta. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e hoje a gente vai falar sobre o Furacão, que conseguiu uma virada importante demais em casa contra o Remo. Saiu atrás, conseguiu fazer 2 gols. Já no finalzinho, Allan Kardec definiu a partida. E um time que mostra variações, que mostra que talvez com o Adair Helman possa sonhar em brigar pelo acesso, se recuperar na Série B. Começou muito mal, mas agora melhora. E é por isso que eu tô aqui ao lado do Vincenzo Dalicani. Tava lá na arena, analisou também a partida lá e depois também para trazer aqui todos os vídeos para você e para contar se de fato dá para esperar que o Atlético possa brigar lá em cima ou não. Como é que você acha, Vincenzo? O que você acha que vai acontecer? É sempre uma pergunta difícil de responder e que já algumas respostas já passaram nessa pergunta, né? Jogar a bola que jogou contra o Remo, se conseguir ser um time positivo, com boas combinações, com uma estrutura muito clara, um time muito organizado, sem errar, tá? Não precisa tomar esse gol na transição, esse gol bobo que tomou contra o Remo aos 50 segundos de jogo. Se conseguir manter esse padrão, é um Atlético que tem capacidade. Claro, tem que ser mais eficiente, né? Finaliza 27 vezes, faz 2 gols. Teve 3,4 gols esperados, fez 2. Ficou muito devendo, né? Na questão da finalização da jogada. Mas na criação, foi bem e foi muito bem. Agora, eu sei que tem muito torcedor do Remo aqui também, né? E o torcedor do Remo que gosta muito do nosso conteúdo também. O Remo, no primeiro lance do jogo, mostra de fato a qualidade que tem na transição. Mostra de fato a qualidade que tem para conseguir transicionar, atacar as costas da zaga e fazer 1-0. A gente vai passar pela melhora do Remo no segundo tempo também e por como o Remo... Por que o Remo não conseguiu, tá? Ser frente a um Atlético dentro da Arena da Baixada que teve muito mais posse de bola, muito mais finalização, muito mais imposição. Mas eu sei que você tem um recado pra galera, né? Antes de dar o recado, o que me impressionou mesmo foi como o Atlético teve uma superioridade, principalmente nos números, né? E nas chances, em cima desse Remo, que é bom time. É bom time, que sim. De fato também está nessa briga pelo acesso. Inclusive, no dia de hoje, quando a gente grava, até mais do que o Atlético. Bem mais. Nossa, bem mais inteiro, né? Com toda certeza. Com boas peças. Tem vários vídeos aqui do Remo no canal. O torcedor do Remo tem acompanhado bastante. Mas antes da gente trazer a análise daquele recado que a gente pede sempre, deixa teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos e, claro, consuma aqui o conteúdo da WTV Esporte. A gente está crescendo muito, agradece muito a vocês. Temos Fominhas, nosso programa de resenha, de debate, segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde. E temos muito conteúdo explicando os porquês do futebol. Muito conteúdo com análise, muito conteúdo diferente do que você pode ver aí em outros canais que você acompanha. Então, por favor, deixa o like e vem com a gente, se inscreve no canal que você vai estar acompanhando conteúdo de primeira sobre futebol nacional e internacional. É isso. Hoje o papo é Série B, hoje o papo é Furacão e Remo, essa grande virada desse grande jogo que a gente acompanhou na Arena. Exatamente, é engraçado, né? Sem a Série A a gente fica nos extremos, ou é o Mundial ou é a Série B. Os dois estão tudo certo e é maravilhoso cobrir as duas coisas, tá? Muito conteúdo sobre a Série B também ao longo do Mundial. Primeiro falar do Remo, falar do gol marcado pelo Remo. O que dá pra ver aqui, né? Primeira coisa, o Atlético com o João Cruz, que na teoria é um volante, entra para jogar como volante. O João Cruz fechando esse trio de marcação em cima para igualar numericamente na saída do Remo e não deixar com que o Remo saísse. O que isso acontece? O que isso faz acontecer, né? Eu vou te mostrar. Ó, o trio igualando o trio de saída do Remo. O Atlético sobe marcação, só que o que dá para ver aqui? O Remo tem 2 jogadores para marcação de um, do Falcão. O Cauã Moraes, o ala direita do Atlético, ele vai descer para fechar, para fazer essa compensação, no que é logicamente treinado. O problema de todo o lance é o Falcão. Por quê? Ele fica na marcação individual por aqui, se ele for batido aqui, acabou. Aqui o Cauã Moraes desce para compensar essa jogada por ali, né? Ele é batido muito fácil. E aí fica todo mundo num contra um. O Esquivel num contra um, o Léo num contra um, o Patrick num contra um. O problema é, o Patrick é devagar demais para cobrir essa situação num contra um. A passagem é muito boa, o Léo vai ter que compensar por aqui, não há cobertura. O Adailton faz o gol livre de marcação. Então assim, muito se colocou na conta do Patrick, muito se falou o Patrick falhou, o Falcão falhou. Cara, não é uma questão individual aqui. Eu acho que é uma questão de conjunto, é uma questão coletiva e é um Atlético que não conseguiu compensar. Lógico, quando se pressiona, se abre a possibilidade de ter que compensar atrás também, mas não conseguiu compensar coordenadamente, rapidamente e acaba tomando o gol de um time do Remo que faz muito bem essa questão também, essa saída muito rápida, né? Esse ponto é o principal. Primeiro, quando você pressiona em cima, você não tem a compensação
e você tem uma situação de 1 contra 1 de velocidade contra um time que tem a transição muito boa, Sim. como o Remo está mostrando não só nesse jogo, mas em toda a Série B do Campeonato Brasileiro, você vai ter dificuldade. E aí, não à toa, saiu o gol do Ailton logo no início. Exatamente. E aqui a intenção é mostrar como o Atlético dominou ações, qual que foi a estrutura. Dá pra ver, Falcão primeiro volante, Juliano médio esquerdo, João Cruz médio direito, Patrick ala esquerda, Cauã Moraes o ala direita com Luiz Fernando e Allan Kardec. Uma dupla de atacantes. Essa foi a principal estrutura do Atlético na partida. Acontecia muito, construía pela esquerda, rodava a bola pelo lado direito para o Cauã Moraes ficar no 1 contra 1. E aí, infiltração na área com 4 jogadores. Cruzamento é bom, Kardec ganha bem, acerta a trave num exemplo do que deu certo nessa saída do Atlético que tinha Abraão, Léo e Lucas Esquivel. Cauã Moraes, João Cruz pela direita, o Falcão centralizado. A bola vai rodar aqui para a esquerda para a gente mostrar. Juliano, Falcão, Patrick bem aberto. Dupla de ataque. Mais um exemplo de como era a estrutura do Atlético para encarar o Remo dentro da Arena da Baixada. Aqui o trio novamente. Aqui novamente a dupla de ataque do Furacão para encarar o time do Remo. A bola vai virar lá com o Abraão, que vai conseguir um passe com o Cauã Moraes. E aqui é interessante, a aproximação do João Cruz. De novo, esse trio de meio-campistas alinhados com o Ala e o Luiz Fernando. Saindo da dupla e se aproximando do lado do campo também. 3 zagueiros na marcação, os 3 meio-campistas com o Cauã lá do outro lado, né? Era um Atlético que tinha muito essa posse. Era um Atlético que não ficava nessa posse estéril que muitas vezes fica e que é comum contra times em bloco baixo, né? Aqui novamente o Atlético com o Falcão e o João Cruz, o Juliano mais dentro da linha e para mostrar a variação. O Atlético saía desse 3-3-4 ou desse 3-5-2, né? Para um 3-2-5. O Juliano passava a ser médio esquerdo, o Luiz Fernando passava a ser esse meia direita com o Allan Kardec, centroavante e os 2 alas. Havia essa variação. O Atlético conseguia sair da sua estrutura base para tornar um 3-2-5 e ter superioridade numérica na última linha da equipe do Remo. Dessa vez o Allan Kardec consegue ganhar, dá um passe de calcanhar ruim para o Patrick que escorrega. E é um Atlético que vai manter a posse da bola, o Falcão vai virar essa bola lá para o outro lado, mas de fato não vai dar certo essa jogada. Mas para ver, um Atlético com muita posse, uma posse direcionada e que sim, gerava perigo e sempre alternando, sempre construindo em 3, com 3 médios e 2 atacantes com 2 alas em momentos, mas em outros momentos com 3 zagueiros, 2 meio-campistas, 2 volantes e uma linha com 5 na última linha do Remo para gerar superioridade numérica e não deixar com que o Remo ficasse confortável. Luiz Fernando é um cara, para mim, que foi um reforço de Série A do Atlético. Sim. Fechado na época que o Atlético estava na Série A, antes do rebaixamento ser concretizado. Exatamente. E para mim, um jogador que, caso o Atlético consiga, de fato, a recuperação e o acesso, interessantíssimo para a Série A do ano que vem. Mesmo que o Atlético fique na Série B, um cara para ser chave. E um cara que tem essa mobilidade, essa versatilidade para jogar por dentro. Sim. Não é um cara que precisa ficar colado na linha aqui, colado do lado do campo, colado do outro lado. Até tem facilidade para jogar dos 2 lados. Mas um jogador que é muito interessante e mais próximo ao gol. E aí é legal ver como o Odair Hellmann conseguiu achar uma solução para ter o melhor do Luiz Fernando, sendo que ele não tem exatamente 2 pontas que são tão confiáveis. E assim, ele tá sem o Velasco e tá sem o Isaac machucados, Perfeito. Né? Ele pode ter o Isaac que fez, até tá fazendo um ano legal, sim, o Isaac. Sim. Eu acho que poderia estar fazendo até um ano melhor, mas aí é discussão para outro vídeo. Claro. Mas não tem o Isaac, não tem o Velasco, que é bom jogador para mim também. Também o Velasco, bom jogador, concordo. Mas são jogadores que talvez oscilem um pouco mais. E aí, sem os 2 de fato, sem os 2 estarem à disposição mesmo, como foi o caso, com o Luiz Fernando estando mais por dentro, você pode ter outras alternativas. E é legal de ver o Odair que acabou de chegar conseguindo encontrá-las. Né? Em pouquíssimo tempo, né? E você tem o Cauã Moraes, que é uma surpresa enorme nessa temporada, como o cara do corredor da direita, bem demais nessa partida. Não foi nenhuma descoberta do Odair, né? Não foi do Odair, já é descoberto pelo João Corrêa, que era o treinador da base e coloca o menino, mas ele foi estabelecido no time pelo Odair. Aí o crédito tem que ser devido, né? E o Patrick, pelo lado esquerdo, como um ponta de fato, chega no Atlético para jogar como volante, isso inclusive o Barbieri, na época, responde em entrevista coletiva, mas se torna um ponta com o Odair Hellmann, né? Até porque já jogou muito assim também na função, né? Com certeza. Em outros times. Aqui, mais uma vez, para ver um pouquinho mais do exemplo da aproximação desses jogadores. O Juliano pelo lado esquerdo, o Falcão e o João Cruz nessa formação de meio campo e a dupla de ataque do time do Atlético com o Luiz Fernando próximo demais ao Allan Kardec. Sempre para tentar gerar isso aqui, 1 contra 1 do Patrick com o lateral adversário ou do outro lado do Cauã com o lateral esquerdo, né? O Patrick vai bem pro fundo, consegue bem o cruzamento, 3 jogadores atacando a área para 2 do Remo na segunda trave, o Luiz Fernando livre de marcação, não consegue finalizar porque chega na última hora ali o Caio Vinícius, mas foi bem demais o Atlético nessa jogada. Agora no segundo tempo, ainda atrás do placar, né? É um Atlético que tem a bola com o Lucas Esquivel pelo lado esquerdo, começa a jogar com o Juliano e é interessante colocar. Para o segundo tempo, o que faz o Odair Hellmann? Quer dizer,
Não era o Odair, é o Anderson Nicolau, preparador físico, mas numa mudança já planejada pelo Odair ao longo da semana de treinos, disse ele em coletiva, né? O Léo Derek passa a ser o ala esquerdo, né? Então o Patrick deixa o time, aqui 6 por meia dúzia. O Tevez entra na vaga do Falcão. O Juliano, aqui com a bola, e o João Cruz passam a ser essa dupla de volantes, que tinha o Tevez como médio, o meia esquerda, e o Luiz Fernando como o Tevez pela meia direita, com o Luiz Fernando como esse meia esquerdo. Nesse lance dá até para ver o Luiz Fernando muito próximo dos dois aqui. O Luiz Fernando sai desse setor em que ele estava ocupando, vem se aproximar entre os dois volantes, entre o Juliano e o João Cruz por aqui. O Léo vai ter essa bola, a bola vai ficar com o time do Atlético aqui de novo. 2 meio-campistas, 3 zagueiros. Então, desse 3-3-4 do primeiro tempo, passa a ser um 3-2-5 no segundo tempo, com o Juliano muito mais próximo da saída da jogada. E aí tudo bem que é situacional, claro, né? Juliano e João Cruz como dupla de volantes não dá pra jogar contra o Amazonas agora na sequência, lá em Amazonas, pelo menos não começar assim. É difícil começar assim. Tá perdendo em casa, para um time bom como o do Remo, mas teve posse já no primeiro tempo, teve chance criada, a gente já mostrou aqui a análise do primeiro tempo. Você vai ter um time que vai precisar propor cada vez mais para buscar a virada. Sim. Você precisa ter soluções. E o Juliano é um cara do bom passe. O Juliano é um cara que consegue encontrar essa bola aqui entre linha. Exatamente. Então, é legal de ver como não teve medo de fazer as alterações e que, no final, o placar justificou. Mas se o placar tivesse sido 1-1, valeria o Visão para Jogo aqui, valeria também, a análise, lógico, para mostrar a ideia. Porque quando a ideia é bem feita no futebol, as coisas tendem a dar certo. O Odair não teve um início tão bom assim, mas já mostrou uma solução diferente contra o Remo. Não é que dá show. Não dá show o Atlético. E assim, nem nesse jogo deu, tá? Não foi absurdamente superior. Foi superior, criou muita chance, virou o jogo, tá? E jogando bem. A questão é muito mais organizado. E isso é inegável, assim. Você vê o desenho e você fala, os caras estão sabendo exatamente como se colocarem no campo. Aqui dá pra ver até o Juliano como esse primeiro homem da construção e quando ele encontra o passe entre linha, o João Cruz passa a atacar também. Então você tem Léo Derek, Luiz Fernando, Tevez, João Cruz... Até a bola foi no Tevez, não tinha falado do Luiz Fernando antes. E né? aqui ainda o Cauã Moraes fora do frame, com o Allan Kardec como esse cara. Então seria um 3-1-5-1 nesse tipo de lance, nessa situação, né? É muito interessante como os caras conseguiram ocupar o espaço muito bem. O Tevez vai conseguir abrir essa bola para o João Cruz, que vai ter a ultrapassagem do Cauã, que eu falei do 1 contra 1. De novo, 1 contra 1, com esse espaço para uma infiltração, para tentar a infiltração do outro lado da área também. O Cauã erra o cruzamento. Na sequência da jogada, a jogada vai ser muito interessante, porque o Tevez posicionado de fato como um meia, aqui pelo lado direito, o Cauã Moraes, no 1 contra 1, vai ultrapassar muito bem. E aí essa jogada é a jogada que gera o escanteio, que gera o pênalti. O Tevez vai encontrar excelente passe pro Cauã, que vai sair frente a frente com o goleiro. Poderia ter feito o gol, tá? Perdeu o gol o Cauã, mas assim, é um Atlético que consegue ter o Cauã Moraes no 1 contra 1 pelo lado do campo, infiltrando bem e conseguindo gerar o escanteio. Escanteio é batido, o Léo Derek sofre o pênalti, o Juliano converte o pênalti e empata o jogo. Depois do empate do jogo, o Remo passa a ter mais presença ofensiva. É natural, né? Não tá mais ganhando o jogo, tem que sair um pouquinho mais. E aí começa a aproveitar de um Atlético que fazia uma linha com 6, né? Os dois alas, o Tevez e o Léo Derek. Na verdade, o Tevez nem era ala na partida, mas na marcação se comportava como um ala, com Cauã Moraes e Esquivel os dois laterais e os dois zagueiros. Linha com 6, só 2 volantes no meio campo. E aqui que o Atlético passa a perder o controle da partida. Por quê? São volantes que não são tão volantes assim, né? O Juliano e o João Cruz não são caras de marcação e o Juliano já desgastado fisicamente ao longo da partida. Nessa, o Regis passa a jogar, o Regis passa a ter um pouco mais de espaço. Deu pra ver, na sequência desse lance vai dar pra ver mais ainda que o Regis vai participar e vai conseguir encontrar boa jogada. Aqui o Regis aparece, só 2 jogadores do Atlético para marcar todo o setor de meio campo do Remo, que não tinha tanta gente, é verdade, mas ele vai conseguir encontrar boas combinações. Aqui ele já bateu os 2 volantes, né? Esse passe, se é um pouquinho mais fraco, coloca o lateral direito ali na cara do gol. Mesmo assim, e eu vou até voltar, tá? Pra mostrar pra você. Olha o Regis aqui. Ele levanta, ele dá um passe e sente a posterior. E aí, o jogador mais criativo no momento do Remo tem que deixar o campo. O Remo é muito prejudicado por essa lesão do Regis. Tanto que a mudança no Remo é de colocar um zagueiro na vaga do Regis para colocar um bloco baixo e falar, tá, o empate tá bom. E tava dando certo, né? Mas aí a gente vai entender também que o Atlético corrige essa questão com a entrada do Raul. O Raul, o meio-campista de origem, um volante de origem, também ajuda a povoar um pouquinho mais o setor e ajuda o Atlético a ter mais controle dessa bola, controle dessa posse da bola. Também entra o Dudu
né? Que é interessante. Entra Raul, entra Dudu, você povoa um pouco mais, o Tevez passa a ser ala porque o Cauã Moraes é substituído e o Atlético ganha esse meio campo novamente. Ganha novamente o controle do jogo. Aqui a formação do trio com Tevez, Dudu e João Cruz. Essa é a jogada do gol do Atlético, né? O gol do Allan Kardec. O João Cruz vai tentar fazer o cruzamento. Aqui o Atlético com 3 contra 3. E olha que interessante, tá? O Léo Derek é lateral esquerdo de origem. Já jogou como ala, fez a base praticamente inteira como um ala. O Léo Derek está aqui dentro da grande área. Por quê? Porque do outro lado o Esquivel está explorando o corredor, né? Então, se o Léo Derek fica no corredor, o Esquivel permanece como um terceiro zagueiro e não tem a força ofensiva que ele tem no lance do gol. Então, a entrada do Léo Derek propicia o espaço para a entrada do Esquivel no corredor do lado esquerdo. Cruz cruza, a bola fica rebatida e olha o Lucas Esquivel onde está, pela movimentação do Léo Derek, né? É muito importante. Aqui ele vai dominar, o espaço é muito grande, o cruzamento é melhor ainda. O Kardec faz a movimentação nas costas do Reinaldo e consegue cravar, consegue fazer o gol do Furacão para virar a partida nos acréscimos, fazer o 2-1 e conseguir, de fato, somar 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas assim, um jogo muito complexo taticamente, um jogo muito interessante, muito movimentado, um jogo de 2 times que sabem o que fazer com a bola e dentro das suas propostas executaram muito bem. O Atlético foi melhor, o Atlético conseguiu fazer o 2-1. Mas assim, para voltar no início do vídeo, se vai subir eu não sei, mas com um futebol desse, com a qualidade e a organização, principalmente a organização dessa, aí o Atlético tem mais chance. Falta peça, falta um centroavante, falta zagueiro, falta, tá? Mas taticamente falando, é um Atlético que já melhora absurdamente do que vinha demonstrando na temporada. Eu não tenho dúvida disso, deixou uma impressão muito boa. O resultado, é claro, propicia um olhar talvez um pouco mais tranquilo para a atuação do Atlético, mas a gente aqui no canal, a gente sempre fala, né? A gente não vê resultado, a gente traz análise do que é o futebol. Até nossa parceira Prometheus, que propicia todos esses vídeos que a gente faz, que dá todas as plataformas para que a gente consiga trazer um conteúdo tão aprofundado, tão denso. A brincadeira que a gente tem com eles é explicar os porquês do futebol. Exatamente. Né? Que é até o slogan que a gente usa aqui nas chamadas do vídeo. Hoje o meu foi até um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas por quê? Para explicar justamente isso. O Atlético pode jogar bem assim e não subir. O Atlético talvez possa ter uma atuação pior, não conseguir implementar ideias talvez tão complexas taticamente e conseguir os resultados. Com certeza. Porque o futebol é o futebol e tem muita coisa que foge do âmbito da explicação. Mas a gente traz conteúdos assim justamente para ter um entendimento de como podem ser as coisas. Entender o que foi e projetar o que pode ser. E atuações assim, com certeza, projetam para um Atlético muito mais forte do que vinha se apresentando na primeira metade, quase no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Pega todo o resto do ano. Assim, foi o melhor jogo do Atlético, tá? Na temporada. Desde o início do ano, contando jogos de campeonato estadual, esse foi a melhor atuação do Atlético, né? Faltou eficiência, tá? Poderia ter feito mais gols? Poderia, tranquilamente, tá? Mas de fato não fez. E aí faltou essa questão, faltou a eficiência. Um exemplo muito claro desse jogo, né? O Atlético precisa contratar. Isso não é mentira pra ninguém, tá? Mas só contratar não adianta nada. Se o Atlético contratar o Lamine Yamal e não tiver a organização que teve aqui, não adianta de nada. Então, ter a organização com o trabalho do Odair com pouco tempo já é um sinal muito bom, muito positivo para que, se contratar, você muda de patamar, você melhora ainda mais o time, né? Mas tem que ser aliado a bom trabalho tático, a bom trabalho com bola, porque se não tiver isso, cara, daí não adianta de nada. Com certeza. Você que está assistindo a gente aqui, você acha que o Atlético vai subir? Você gostou da análise, gostou da atuação do Atlético, apesar de ter saído atrás no placar, mas a vitória no final, né, os 3 pontos ao final dos 90 minutos? Escreve aqui nos comentários e também deixa, se você quiser, dicas de quem você quer que a gente analise, quais jogos, quais jogadores, equipes, enfim, a gente está com muito conteúdo agora no canal. Mundial de Clubes rolando, a Série B não parou, contratações nessa janela agora do Mundial de Clubes, virão mais contratações, inclusive, Mentias vai trazer uma que tá pintando no Atlético aí, né? Pois é. Não precisa nem falar quem é, deixa suspense no canal. Vamos ver. Mas é de um centroavante que eu gosto muito, o cara já com uma idade um pouquinho maior do que promessas do futebol sul-americano, mas que tem entregado e entrega, inclusive, está entregando nessa Libertadores da América, entregou contra time brasileiro forte, tá? Então, tem atacante chegando no Atlético, se fechar com ele, você vai conferir aqui no canal, você vai seguir a gente aqui agora para você ver a análise dele, que vai vir em breve, assim que o Atlético, de fato, anunciar o jogador. Quem sabe amanhã, vai. É mesmo? Quem sabe amanhã. Você vai antecipar? Vamos tentar. Ah, então tá bom. Vamos tentar. Se o Vinicius está falando, você está vendo esse vídeo na saída, você vai ver de quem a gente está falando, mas vai ter que seguir o canal, vai ter que deixar o like aqui nesse vídeo e amanhã você descobre quem é. Lembrando que a gente tem também vídeos aqui
em live, né? A gente tem as nossas lives aqui no programa Fominhas de segunda e quinta-feira às 4 horas da tarde e muitos outros conteúdos, vídeos longos assim como essa análise, vídeos curtos também nos nossos shorts em todas as redes sociais. Segue lá, @OWTV Sport. A gente está no TikTok, no YouTube, no Twitter, tá aqui, tá no Instagram também, tá em várias plataformas trazendo conteúdo diferente de futebol para você. Deixa o like, confere os vídeos aqui do OWTV Sport e também a gente te espera no próximo vídeo. Obrigado pela audiência e até mais.